Olá, pessoal! Vamos falar sobre atividades de matemática para alunos autistas. Essas são atividades para alfabetização matemática. Trabalhando juntamente com as questões conceituais, segue as atividades em sala de aula. Essa atividade trabalha a discriminação visual, pois ela permite reconhecer e discriminar estímulos visuais, como tamanho, cor, forma, posição, detalhes, etc. Aqui o aluno começa a perceber a ausência e a presença da bolinha na figura, ou seja, nós vamos induzi-lo a identificar as diferenças entre essas joaninhas. É importante trazer um momento muito lúdico para que eles associem todas as atividades que nós já vimos trabalhando durante todo esse tempo dentro dos conceitos que as crianças têm que desenvolver ao longo da alfabetização, sempre mostrando os elementos que existem na nossa joaninha com o algarismo ou com o símbolo numérico. Nessa atividade, é interessante apresentar a joaninha que não contém elemento de bolinha nenhuma, ou seja, ela é 0 bolinha. Aqui já é uma iniciação, uma base, né, para poder introduzir o 0. Essa atividade também já traz um momento para a escrita. Esse é um material que já traz o traçado, o linear, para acompanhar e delimitar o número. O número 2, o número cardinal 3, nós vamos sempre representando os elementos das bolinhas e também a maneira como se escreve o número 3. Aqui, pessoal, eu dou uma dica que essas fichas, elas são interessantes se vocês puderem plastificar. Ou então colocar o papel contact. Para não encarecer, pode até mesmo ser com plástico e a gente passa nas beiradinhas do durex para poder ficar um material mais firme para poder manusear, fazer a troca com os alunos, fazer atividades em grupo e também para preservar a natureza, né? É o caso que eu falo em vários vídeos sobre a sustentabilidade. Eu posso usar esse material vários anos, porque é um material muito rico, não vai se decompor se tiver bem conservado. Além do mais, eu tenho que respeitar a maneira que o aluno vai pegar essas fichas, a maneira que ele vai tocar. No caso dos autistas, muitos deles, eles tendem a querer ficar no chão, deitado. A gente pode, em conjunto com a parte pedagógica da escola, né, os demais profissionais, a gente coloca um colchonete no chão e aquele momento que o aluno, ele acalma, que é o momento que ele está na posição horizontal, ele está deitado. Então, é aquele momento que ele está mais calmo, é aquele momento que a gente vai buscar o raciocínio dele. A gente vai fazer essa abordagem na maneira que ele esteja confortável. Então, é interessante que as minhas fichas, elas sejam num material que vá ter uma resistência maior, para que o aluno não rasgue conforme ele vai fazer os movimentos dele. Então, o movimento pode estragar a nossa ficha. Então, é uma dica, eu, como professora, passo para vocês. Aqui, pessoal, não há diferença entre a alfabetização de uma pessoa não autista e uma pessoa autista, porque os autistas, eles não são incapazes, né? Eles têm a condição de aprender assim como qualquer pessoa normal. O que há no autista é a concentração.
ele não consegue concentrar da maneira como a gente espera, o professor espera, que a gente vai chegar na sala de aula, o aluno vai estar sentado e sendo o receptor daquilo que a gente passa. Então, essa é uma coisa que eu percebi no autista na minha pouca experiência como professora na educação especial. Então, eu tenho que ver o momento que eu posso abordar isso com o aluno, mas é a mesma maneira que eu abordo com o aluno dito não autista. E também essas fichas, todas com essas observações, né, que tem as diferenças lá das bolinhas e tem também, né, o numeral. A joaninha, ela está flutuando no sentido que vai fazer o traçado. Isso é muito importante, mas depois nós temos a fixação. Eu posso colocar a ficha ao lado, uma folha, conforme a habilidade do aluno, se ele gosta, se ele está desenvolvendo a coordenação motora grossa, eu vou pegar o giz de cera maior para ele conseguir fazer essa atividade no movimento que ele consegue fazer, né? Se ele ainda não desenvolveu a coordenação motora fina, então já é um momento para começar a ser trabalhado. Então eu tenho que respeitar a particularidade de cada aluno. Se ele gosta do pincel com a tinta guache, então ele vai usar o pincel com a tinta guache para fazer essa atividade. Ele adora canetinha, a hidrocolor, né? Ele vai usar canetinha. Então, ele quer fazer atividade deitado no chão, ele vai fazer atividade deitado no chão. Eu vou até ele. Se ele quer ficar na carteira, ele gosta de olhar à frente, então vai ter essa figura pregada no quadro. Certinho, pessoal? Eu espero que vocês entendam. Não é fácil a alfabetização na educação especial. Nós temos que trabalhar segundo a capacidade do aluno. Nós temos que observar onde que nós temos que ir com ele, como é o jeito dele. E ali ele vai acalmando e vai aprendendo. E por fim, o número 9. Pessoal, aqui fica a minha dica, eu como professora de matemática na educação especial. Essa é a maneira com que trabalhamos no regular e no especial. A diferenciação é a abordagem. Eu tenho que respeitar como é o meu discente, como é o meu aluno, para poder abordar esse conteúdo com ele. Lembrando que o autista, ele tem que confiar. O autista, ele tem que ter uma confiança, ele tem que entender que você não tem medo dele, que você demonstra o que você sabe e que você quer repassá-lo. E eu tenho certeza que depois que você, professor, pedagogo, pai, aprende isso, o seu convívio com o autista é muito melhor. E uma coisa também que é muito importante é sempre indagar. Você quer fazer isso agora? Vamos estudar? Ele sabe a diferença do sim e do não. Então você tem que primeiro respeitar o limite dele, o espaço dele e a condição dele. Isso é um símbolo, né? Isso é uma demonstração, isso é uma recepção de respeito. Eu espero que vocês gostem das minhas explicações, não dentro do neuro, porque eu não sou formada em neuro, né? Não sou médica, nada, mas eu falo apenas sobre a minha experiência como professora. Muito obrigada e aguardo a inscrição no meu canal.